Olá, bom dia, graça e paz. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Chegamos ao capítulo 10 do livro de Números. E é interessante esse capítulo, recheado de história, recheado de coisas que nós podemos tirar como exemplo. Vai falar sobre as duas trombetas de prata. Amém? Disse mais o Senhor a Moisés: Faze duas trombetas de prata de obra batida a farás. Servir-te-ão para convocares a congregação e para a partida dos arraiais. Quando tocarem toda a congregação, se ajuntará a ti à porta da tenda da congregação. Mas, quando tocar uma só, a ti se ajuntarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando as tocardes a rebate, partirão os arraiais que se acham acampados do lado oriental. Mas quando a segunda vez a tocardes a rebate, então partirão os arraiais que se acham acampados do lado sul. A rebate a tocarão para suas partidas. Mas se houver de ajuntar a congregação, tocá-las-ei, porém não a rebate. Os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós outros será isto por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Quando na vossa terra saídes a pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis as trombetas a rebate, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos dos vossos inimigos. Das mesmas sorte, no dia da vossa alegria, e nas vossas solenidades, e nos princípios dos vossos meses, também trocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Olha que coisa maravilhosa. As trombetas agora, elas vão não somente fazer parte, mas elas vão trazer direção. E a voz do Senhor é como voz de trombeta. Amém? É um sonido altissonante, um sonido preciso, que com certeza traz direção, né? Dá rumo às coisas. E é interessante nós observarmos aqui. O elemento final da preparação para a viagem, as trombetas do Sinai, permitiu que o acampamento fosse dirigido do centro pelas assembleias e para se mover para dentro e para fora da formação do acampamento. Quando os israelitas estivessem estabelecidos em sua terra, as trombetas teriam uma função militar e uma função de adoração. Somente as partes oriental e sul do acampamento são mencionadas, visto que as mesmas precederam o tabernáculo na marcha de acordo com a ordem do capítulo 2. Então, essas trombetas, elas são muito importantes porque vão trazer direção. Amém? Agora nós vamos ver a partida. E agora, do capítulo 10, versículo 11, até o capítulo 36, versículo 13, este é o principal momento decisivo do livro e um dos primeiros momentos decisivos de todo o Pentateuco. Agora, Israel parte do Sinai e se move em direção à terra prometida. Estes capítulos são caracterizados pela desobediência, murmúrio e rebelião de uma parte do povo, à medida que a unidade do Monte Sinai cede lugar à contenda da viagem. Os problemas culminam com a morte de toda aquela geração. Então, nós vamos começar a ver agora essa marcha, essa saída, e nós vamos ver os desafios que os israelitas vão enfrentar, e ao invés de se voltarem para Deus, eles se voltam uns contra os outros. Me diga uma coisa, na sua vida, na sua caminhada, diante das dificuldades, diante das alegrias, você se volta para Deus para clamar e para agradecer, ou você fica buscando culpados no meio dos seus familiares, no meio dos seus irmãos, no meio dos seus amigos, ou se culpando a si mesmo? Seja sábio. Nós vamos comentar esses capítulos e nós vamos ver que lições nós podemos tirar daqui para tirar do nosso meio a desobediência. Desobedecer a Deus é pecado. Desobedecer a Deus traz consequências que não são boas. Para tirar do nosso meio a murmuração. Murmurar é reclamar
baixinho. E reclamar é clamar duas vezes. Nós temos, infelizmente, esse mau costume de ficar murmurando, de ficar reclamando, de ficar se maldizendo. Pelo amor de Deus, não seja um murmurador. O murmurador é amigo do destruidor. Seja alguém que vê em Deus a saída para todos os seus problemas. Seja alguém que vê em Deus a resiliência para que você possa avançar, para que você possa vencer, para que você possa suportar o outro em amor, para que você possa suportar a necessidade na perspectiva de que Deus ele é fiel, de que Deus ele vai abrir uma porta, ele vai nos abençoar, ele vai nos conduzir para um lugar de descanso, para um lugar melhor. Tire a murmuração da sua vida. E outra coisa, a rebelião. A rebelião é como o pecado de feitiçaria. Se rebelar contra Deus é loucura. Dizer que está obedecendo a Deus, mas obedecer somente pela metade, isto é rebelião. Isto não é obedecer completamente, inteiramente. Aí você pode ficar justificando, mas pastor, é difícil, mas pastor, pare de dar desculpas. Quem é bom em desculpas, não é bom em mais nada. Então nós precisamos mudar e renovar a nossa maneira de pensar. Porque se nós mudarmos a nossa maneira de pensar, como o apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 12 e o versículo 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vamos ver Deus agindo na nossa vida, nós vamos ver Deus agindo através de nós e vamos experimentar, vamos desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então não dá para na marcha, para no andar da vida, glória a Deus se você já recebeu Jesus. Se você não recebeu Jesus ainda como seu Senhor e Salvador, você tem a oportunidade hoje de fazer uma oração de confissão, declarando Jesus como seu Senhor, crendo que Ele ressuscitou dentre os mortos e convidando Ele a entrar na sua vida, a vir dirigir os seus passos, a vir dominar as suas emoções, a vir trabalhar na sua vida de forma precisa, de forma intermitente, de forma consciente. Então é importante nós tirarmos do nosso meio, nós tirarmos da nossa vida a desobediência, a rebelião e a murmuração. Essas coisas é que nos impedem de conquistar a terra da promessa. Essas coisas é que nos fazem ficar andando de um lado para o outro e não avançar na vida. Jesus veio trazer vida e trazer vida em abundância. Nós precisamos nos apegar à palavra de Deus, nós precisamos nos render ao Espírito de Deus e avançar para tudo aquilo que Deus tem para nós. Os tempos que nós estamos vivendo são tempos desafiadores. São tempos que exigem de nós um posicionamento, uma postura daquele que confia em Deus, apesar de, daquele que vai andar com Deus, ainda que os outros ao lado não estejam andando com Deus, daquele que vai ler a Bíblia, ainda que os demais não estejam lendo a Bíblia, daquele que vai praticar a palavra de Deus, ainda que os demais não estejam praticando a palavra de Deus. Isso é uma decisão única sua. E é impressionante, quando você começa a fazer essas coisas, você começa a tocar a vida daqueles que te assistem e vai fazer com que a vida daqueles que te assistem, pelo teu exemplo, sejam estimulados também a servir a Deus com alegria, a tirar do meio deles a desobediência, a murmuração e a rebelião. Amém? Leia a Bíblia, faça isso. Amanhã nós vamos dar continuidade ao capítulo 10 e vamos ver as perspectivas que a Bíblia mostra de como foi essa marcha, de como foi essa partida e de como se desenvolveu essa rebelião, essa desobediência e essa murmuração. E isto é exemplo para nós, para que nós não venhamos a cair no mesmo erro que eles caíram e a possibilidade de perder a nossa salvação e não herdar a terra prometida. Eu sei que tem gente que diz por aí, prega, que uma vez salvo, salvo para sempre. Mas nós vamos ver que as Escrituras mostram que não é fácil perder a salvação,
mas existe esse perigo. Quando alguém apóstata da fé, quando alguém rejeita o senhorio de Jesus, ele está dando abertura para entristecer o Espírito de Deus e depois apagar o Espírito de Deus. Então, esse que apaga o Espírito de Deus, ele não vai ter mais sensibilidade e pode sim perder sua salvação. Não sou eu, nem é você que julga isso, mas o Senhor julgará a todos nós. E é importante nós nos aproximarmos de Deus para que através dessa aproximação nós sermos iluminados e através dessa iluminação nós andarmos na sua vontade. Amém? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, pode compartilhar com o maior número de pessoas possível esses vídeos comentados da Bíblia e que Deus te abençoe. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.